Bom dia, paz do Senhor, povo abençoado. Aproveitando que você está de pé aí, em reverência à santa palavra de Deus, se você quiser abrir ou quiser acompanhar aqui no telão, Hebreus capítulo 12, apenas o verso 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1 e 2. Portanto, está falando, olha só, não é eu, não é ele, não é vocês, é nós. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência, algumas versões dizem com persistência, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. É uma palavra, Senhor, de fé, de esperança e principalmente de persistência, Senhor, de perseverança. Em nome de Jesus, nós pedimos agora, Espírito Santo, que tu venhas a falar conosco. Aquilo que precisamos, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, e queremos estar sensíveis à tua direção, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente talvez não entende direito, porque não sei se você sabia, mas os versículos e os capítulos foram colocados posteriormente à escrita da Bíblia antes. Então, às vezes termina um capítulo, o outro já emenda, que quer dizer, continuando aquele capítulo anterior, né? Então aqui no capítulo 11, se você ler, está falando exatamente dos heróis da fé. E no capítulo 12, ele dá uma conclusão, ele já começa, portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem, quer dizer, quantos heróis da fé que nos deram exemplo de motivação, exemplo de perseverança, exemplo de persistência. Então, nós também não podemos desistir. E eu vou dar um título para essa mensagem, que é uma corrida de fé. Então, nós estamos como se fosse numa corrida de fé. Eu não sei se você já acompanhou nas Olimpíadas, ou qualquer outro evento esportivo, uma corrida, e principalmente uma maratona. Então, quando a gente acompanha uma maratona, são 42 quilômetros. E a nossa vida é comparada a uma maratona. Para quem corre, sabe que o importante não é começar bem, mas é terminar bem. Houve uma época em que eu corria. Eu levantava às 5 da manhã e tinha eu e mais uns 10 doidos aí na beira-rio que corria nesse horário. Mas eu comecei devagarzinho, cheguei a correr até 7 quilômetros direto. Não cheguei a fazer uma maratona. Mas eu me lembro que você não pode começar a correr com toda a sua força, que logo você cansa. Então você tem que dosar a energia. E numa maratona é assim. Nos primeiros quilômetros você não adianta estar na frente, você vai num nível leve, vai se adaptando, depois vai mantendo, acha o seu ritmo e no final, mantém o seu ritmo e, se possível for, dar o sprint final para chegar lá. E na nossa vida cristã é assim. Paulo compara a uma vida de atleta, a um corredor. Muitas vezes a gente começa no evangelho com muita pressa, não, eu quero pregar, eu quero fazer algo, e a gente está tão ansioso, tão empolgado, mas daqui a pouco no meio do caminho, a gente tem um obstáculo, e vai ter obstáculo. Então eu quero discorrer com vocês, nesses minutos que eu tenho aqui, algo sobre a nossa vida, comparando a uma corrida, mas uma corrida de fé. Glória a Deus. Então, quando a gente lê isso, a gente vê ele, no capítulo 11, o autor de Hebreus, escrevendo então sobre os heróis da fé.
E se você olhar no último versículo do capítulo 11, está escrito assim, ó: provendo Deus alguma coisa melhor, aleluia. Ele diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Eu quero dizer que esses homens de fé, eles tiveram as suas experiências com Deus, eles estiveram firmes, eles sofreram, alguns foram cerrados ao meio, outros foram crucificados, outros foram apedrejados, mas ele disse: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Eu sei o que eu quero dizer com isso. Ele preparou alguns exemplos para mostrar que você pode ser vencedor, e você é mais que vencedor, aleluia. E ele diz, e continua dizendo, para que eles, sem nós, eles não tinham exemplo, como nós temos, que era Jesus Cristo. Nós temos o maior exemplo da cruz, que é Jesus Cristo, mas eles, sem nós, eles morreram sem ver Jesus, e nós vimos, não fossem aperfeiçoados. Eu quero dizer que existem 3 fases numa corrida, principalmente numa maratona. Para quem gosta de correr ou entende de corrida, vai me entender. Tem um especialista de maratona, que ele falou que a maratona se divide em 3 fases. A primeira fase é a fase da partida até os 3 quilômetros. Esse é um ritmo de aquecimento. É um ritmo onde você tem que começar a aquecer o seu corpo. Você não pode começar com o seu sprint total, com a sua velocidade total. Você precisa se aquecer. Você começa um pouco mais leve. Você vai sentindo qual é o ritmo que você vai imprimir daqui para frente. Eu quero dizer que na vida cristã, você também, se você quiser começar com muita sede ao pote, você vai perceber que as pessoas vão te cortar. Mas você é novo ainda, calma. Então você precisa sim começar bem, mas começa sentindo qual é o termômetro, qual é o teu time, qual é o teu momento, aleluia. Para que Deus te chamou, aleluia. O segundo momento da maratona é dos 3 aos 21 quilômetros, é quando você vai chegar na metade da prova. Então nesse momento você define o ritmo da sua corrida. O que eu quero dizer é que no começo do seu ministério, no começo da sua conversão, melhor dizendo, você começa a entender, começa a aprender, vai, estude, ore, busque, observe, e daqui a pouco você vai ver o que Deus te chamou. E dos 21 aos 42, que é do meio para até o final, você mantém o ritmo, você já definiu, você já sabe o que você tem que fazer, você sabe se o seu dom é louvar, você sabe se o seu dom é pregar, você sabe se o seu dom é servir, você sabe se o seu dom é orar, você sabe o seu dom. Então você precisa continuar, aleluia, até o fim, e não pode parar. E se possível for, aumente o seu ritmo, corra mais, acelere mais, busque mais, aleluia, mas chegue lá, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus nesse ambiente. E é importante você entender que o percurso da prova e o horário é você quem determina. Você que vai manter o seu ritmo, você vai saber os teus limites, você vai saber o quanto você pode correr, aleluia. E tem um homem que falou assim, um especialista em corrida, que era Paavo Nurmi, que ele disse: maratona se corre com a primeira metade com a frieza de um cientista e a segunda metade com a emoção de um artista. Eu quero dizer o quê? Você precisa aprender, precisa estudar, e depois você precisa colocar em prática para sentir que isso é verdade, que isso é verdadeiro, aleluia. Então o primeiro, e assim também na fase da nossa corrida de fé, a primeira verdade absoluta que nós temos aqui nesse capítulo 12, no versículo 1, que diz assim, ó, que nós estamos rodeados de uma tão grande testemunhas, nuvem de testemunhas, aleluia. Quando fala de nuvem, está falando de algo que a gente não consegue ver, está na nuvem, a gente não está vendo, mas sabe que existe, aleluia. A gente não vê a chuva dentro da nuvem, mas sabe que lá tem água, aleluia. A gente não está vendo o milagre, mas sabe que lá tem. A gente não está vendo Deus, mas sabe que Ele está ali, aleluia. A gente não está vendo o nosso futuro, mas sabe que Deus tem Ele na mão dele, glória a Deus.
Eu quero dizer para você que quando está falando dessa nuvem de testemunha, está falando daqueles heróis da fé. Não que eles estão nos observando, mas que eles serviram como uma nuvem de testemunha, porque a palavra testemunha significa mártir, que eles morreram por Cristo e que nós possamos também dar a nossa vida por Cristo, aleluia. Então, esses homens, essas mulheres, eles foram vencedores, e não só vencedores, mas mais que vencedores. Eles já correram a sua corrida e chegaram lá, aleluia. E Deus nunca nos deixa fazer algo que Ele mesmo não fez, ou Deus nunca nos pede algo que nós não possamos fazer, aleluia. Eu quero dizer para você, que se Deus falou para você alguma coisa a teu respeito, a respeito do teu ministério, a respeito do teu futuro, é porque Ele sabe que você pode e vai fazer, aleluia. Deus não é Deus de meias verdades, Deus é Deus de verdade, aleluia. E esses homens, eles usaram simplesmente a sua pura e simples fé. Foi por fé. Eles não viam o final da corrida. E quando a gente começa uma maratona, a gente não vê o ponto final, mas sabe que a gente sabe onde tem que chegar. Você não sabe até quanto vai viver, mas você precisa entender que o teu destino é o céu, aleluia. Você não sabe como é que é o céu. Você apenas leu na Bíblia alguma coisa a respeito, mas você não sabe como é, mas você sabe que o teu lugar é lá. Aleluia. O segundo ponto de uma corrida são os embaraços. Ele disse, o autor de Hebreus aqui, deixemos todo embaraço. Embaraço não é o pecado, mas o embaraço é um peso na vida do discípulo. É tudo aquilo que atrapalha ele de prosseguir. E tem muita gente embaraçada. Tem muito cristão embaraçado com os negócios da vida. E embaraço nos prende. O embaraço faz com que a gente não corra na mesma velocidade que deveria correr. O embaraço nos tira do foco. O embaraço nos prende. O embaraço nos deixa pesado. É como aquele filme do peregrino, que ele estava cheio de peso, ele não conseguia chegar, aleluia. Eu estou dizendo que muitas vezes nós nos embaraçamos com algumas coisas e perdemos o foco, aleluia. Eu não estou dizendo que o embaraço é pecado, mas o embaraço, ele nos trava a velocidade. Não sei se você já andou numa mata e de repente se trancou em algum embaraço e teve que cortar facão para abrir a trilha. Assim é. Às vezes a gente está embaraçado. E o que é esse embaraço, pastor? O embaraço pode ser um envolvimento demais com o seu trabalho. Trabalhar é bom, claro que é. Temos que trabalhar, mas às vezes a gente trabalha tanto, que esquece tudo. Esquece família, esquece Deus, esquece o lazer, esquece que Deus tem algo bom para a gente. A gente pensa que tudo é só com o nosso braço. A gente não confia mais na provisão, na bênção, no abrir de porta de Deus, aleluia. A gente trabalha de dia, trabalha de noite, e se tivesse mais de 24 horas de dias, a gente trabalhava mais ainda, pensando que eu é que tenho que dar o sustento. Sim, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer a minha parte, mas Deus é o Deus que abre porta, aleluia. Às vezes o embaraço pode ser também envolvimento demais com a tua família, com teus parentes. Você quer resolver a vida de todo mundo, você esquece a sua. Você resolve a vida da mãe, você resolve a vida do pai, você resolve a vida do sogro, da sogra, você quer resolver a vida de toda a família. Esquece a tua intimidade com Deus. Você se embaraça nisso, embaraça naquilo. E queridos, se você ainda não aprendeu lá no Ministério de Casais, família é você, sua mulher e seus filhos ali, enquanto eles estão dentro da tua casa, o resto é parente. E Deus disse para cuidar da tua casa, tua família. Você deve honrar pai e mãe? Claro que deve. Você tem que, se puder abençoar, abençoa, mas deixe eles viverem. Às vezes você quer viver a vida deles, ore, ensine, mas você não pode carregar no colo. É embaraço, é peso. Você não consegue viver, você não usufrui da vida que Deus tem para você, aleluia. O embaraço também pode ser um hobby. Você às vezes tem um hobby que toma todo o teu tempo, e você esquece da família,
esquece de Deus, é só aquilo, pode ser um futebol, pode ser um esporte, pode ser qualquer outra coisa, e você deixa de fazer tudo por causa daquilo. Eu não estou dizendo que você não possa fazer, é até bom ter uma coisa para aliviar a sua cabeça, mas não cuide para isso, não tomar todo o seu tempo. Aleluia. O estudo, talvez você quer se formar a todo custo, quer ser um advogado, quer ser um médico, e é importante sim você fazer o seu melhor, mas cuidado, tem o teu tempo para Deus, cuidado com esses embaraços. Eu estou aqui hoje, no nome de Jesus, para dizer, para que você, cuidado com a distração é embaraço, não é pecado, mas é embaraço. Aí sim, quando você se embaraça tanto assim, você tem a terceira fase da corrida. A primeira é a nuvem de testemunha. Deus deu exemplo de pessoas que venceram para você vencer. O segundo, Ele está te alertando com os embaraços. E o terceiro é o pecado. E o pecado, você sabe que é errar o alvo. A palavra definida para pecado é errar o alvo. Deus tinha um propósito para você chegar, um caminho para você trilhar, e você sai do caminho, sai do alvo. É como um atirador de flecha que tem um alvo. Era para ele mirar bem no centro, ele sai do alvo. Pecado é isso, é a gente errar o alvo, sair do caminho, sair do propósito, sair da direção. E o pecado, claro que desagrada a Deus, porque o pecado te afasta de Deus. Não Deus que se afasta de você, mas você afasta Deus, porque Deus não pode compactuar com o pecado. Deus sempre vai amar o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, queridos e queridas, eu estou dizendo para você, cuidar com isso. Olhe para a palavra. Não te embarace demais com as coisas desse mundo e fuja das tentações para não cair no pecado. E Deus nos chama para correr uma corrida com persistência ou paciência, e essa corrida foi Ele mesmo que nos colocou, aleluia. Eu quero dizer para você que tem uma corrida para você. Já deu a largada. Aquele que está coordenando a corrida já deu o tiro, já apitou, você já largou. Mas eu não sei qual é a fase da corrida que você está. Se você está cansado, se você está embaraçado, se você saiu, perdeu o rumo, mas Ele colocou você nessa corrida. Por isso que Paulo, em 2 Timóteo, ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu não guardei dinheiro, eu não guardei muitas coisas, mas eu guardei a fé, aleluia. Você perdeu a fé, você perdeu o rumo da corrida. Paulo também disse: mas em tudo tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira, a minha corrida, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A alegria dele era fazer a vontade de Deus, a alegria dele era cumprir a carreira, era cumprir a corrida, era terminar a corrida, aleluia. Paulo também disse em Gálatas 2:2 assim, está escrito, e subi por uma revelação. Foi o próprio Deus que revelou para ele. E lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Aleluia. Cuide para não correr em vão. Eu estou correndo, mas estou correndo em vão. Estou embaraçado, estou perdendo o rumo da corrida. E ele disse para que não corresse em vão. Paulo também comparava a vida dos outros cristãos com uma corrida. Nesse mesmo livro de Gálatas, que era uma igreja que tinha começado muito bem, uma igreja que estava indo bem, e de repente começou a escutar algumas pessoas tentando desviá-los do caminho da verdade. E ele disse assim: corrias bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Em Gálatas 5:7. Tem um Gálatas 4:16 que diz: por acaso eu vos fiz vosso inimigo dizendo a verdade? Queridos, não aceite outra verdade senão a verdade do Evangelho.
A situação que você está vivendo não é uma verdade, é uma situação. O que você está passando não é uma verdade, mas é uma situação. A verdade é que ele foi feito, você foi feito para ser mais do que vencedor, aleluia. E a metáfora da corrida nos ajuda a entender por que os cristãos precisam de paciência ou perseverança. Com uma corrida, uma vida requer resistência por um longo período. Deus não quer que você seja mais rápido. O mais rápido não ganha maratona. Deus quer que você tenha resistência. Sabe essa prova que você está passando? Resistência. Sabe aquele plano que você fez e não deu errado? Resistência. Sabe essa situação financeira que você está vivendo que parece que não dá certo? Resistência para testemunho, aleluia. Porque Deus é o especialista em pegar aquilo que deu errado para você e transformar em bênção. Aleluia. Deus pega aquele que ninguém dava nada. Quando Davi foi ver a luta, foi levar, na verdade ele nem foi ver a luta, ele foi levar pão e queijo para os irmãos. Daí um dos irmãos dele disse assim: tu deixasse as poucas, olha só, as poucas ovelhas do pai para vir aqui ver a luta? Bem sei como é o teu coração presunçoso. Poucas ovelhas, fazendo pouco caso daquele trabalho que Davi valorizava tanto, que dava a sua vida. Ele deu a sua vida por uma ovelha, livrando uma vez do leão, uma vez do urso. Talvez o que você está fazendo parece ser pouca coisa para os homens, mas para Deus não. Deus sabe como você faz, quando e como você faz isso, e como é o teu coração nisso, aleluia. Aleluia. Eu quero dizer que resista mais um pouco, tenha paciência, tenha persistência. Como uma corrida, a vida cristã contém desafios difíceis. Chega um momento da corrida que você pensa que não tem mais preparo físico, que não vai conseguir. Eu me lembro que quando eu corria, fiz algumas corridas de 5 quilômetros, né? E daí, a pior coisa que tem é quando você está no segundo quilômetro, no terceiro, aí tem aquela plaquinha, falta 2 ainda. Nossa, eu já estou cansado, ainda falta 2. Você começa a olhar para a dificuldade, o que falta ainda. Você esquece o que você já fez. Aleluia. Eu quero dizer que na vida é assim. Olha o que Deus já fez por você. Olha onde Deus tirou. Olha onde te colocou. Olha o que Ele está fazendo. Olha o que Ele mudou a tua família. Olha o que Ele mudou a tua vida. O que está faltando? Você vai chegar. Pode ser difícil, sim. É dificuldade, é obstáculo, sim. Mas você vai chegar, aleluia. E no fim eu não olhava mais para aquelas placas. Eu fiquei esperto. Eu curti a corrida. Eu disse, oh, glória a Deus, eu estou correndo. Estou sentindo o ar, o oxigênio de Deus. E quando eu percebi, eu já estava lá. Porque quando você olha para o que falta ainda, você para. Mas quando você olha para o que Deus já fez, onde Deus te colocou, onde Deus te tirou e onde você já está, você diz, se Ele me colocou até aqui, eu vou chegar. Aleluia. E como uma corrida, a vida cristã tem um preço em jogo. Em 1 Coríntios 9:24 diz, Paulo falando aos coríntios sobre a questão do atleta, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele quer dizer o seguinte: numa corrida é um só o campeão, mas na corrida da fé não é um só o campeão, porque o maior campeão já está lá esperando. Ele já está com o teu troféu, ele está com a tua medalha, a dizer, ei, você vai chegar. Não importa se você chegar primeiro ou segundo, mas o importante é chegar, aleluia. Glória a Deus. E nós podemos correr com perseverança, com paciência, porque ele diz, ó, correi com paciência, não diz correr com velocidade. Você pode sim achar o teu ritmo, chegue no teu ritmo, mas ele diz, não correr mais rápido que puder, correr com paciência. O que é correr com paciência? Vai no trote, vai no teu, vai lá,
Aprenda a respirar. Dose a tua respiração. Vai. Mas corre com paciência. Não para. Você está proibido de parar. Deus não te chamou para parar. Deus te chamou para prosseguir, aleluia. Não desista. Você está proibido de desistir. Deus não criou pessoas desistentes, mas criou pessoas persistentes. Aleluia. Você está proibido de parar hoje. Por quê? Porque se você parar, a tua família para. Se você parar, os teus negócios param. Se você parar, você aborta o teu plano de Deus na tua vida. Se você parar, você vai abortar não só o plano de Deus na tua vida, mas os planos de Deus na vida daqueles que você ama, aleluia. Então eu quero dizer que apesar da dificuldade, que apesar dos problemas, que apesar dos desafios, você está proibido e eu de parar. Aleluia. Tem dia que a gente não tem vontade de levantar da cama, mas você tem que levantar. Tem dia que dá vontade de parar, mas você precisa prosseguir. Tem dia que você pode até cair, tropeçar, mas você precisa se levantar, aleluia. Não é o campeão, não é aquele que fica deitado, mas é aquele que chega em pé, aleluia. E você foi feito para chegar, para ser o campeão. Não deixe a depressão, ansiedade, qualquer outro sentimento de angústia parar você. Não é isso que vai te parar. Por isso que em Romanos 8,35 diz assim, ó, porque eu estou certo ali, ele diz, ó, que nem a tribulação, você vai passar por tribulação, dificuldade vai existir na tua vida e na minha. Depois ele diz a outra coisa, angústia. Você vai ser angustiado, vai ter dia que dá vontade de desistir de tudo. Depois ele continua, de perseguição. Vai ter hora que vão perseguir você. Parece que só estão pegando no teu pé. Parece que só você que faz as coisas erradas e os outros faz certo. Tribulação, angústia, perseguição, morte, perigo, espada, fome, nudez, necessidades físicas, até risco de vida, doença. Isso não pode te parar. Porque no 37 ele diz, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Você é campeão, você é uma campeã, aleluia. Porque Ele nos amou, isso basta. E Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o pioneiro, Ele chegou lá, Ele terminou o percurso. Teve a hora que Jesus teve vontade de desistir, Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Você não pode ser dominado pelos teus sentimentos, você tem que ser dominado pela palavra de Deus, aleluia. Se a gente é dominado pelos sentimentos, a gente para, mas quando a gente é dirigido pela palavra, a gente continua, aleluia. E é por isso que aprendemos com Jesus a suportar a miséria, as dificuldades, ao focarmos na alegria futura. Em Apocalipse 21:2 diz assim, ó, João, preso, sendo condenado por algo inocentemente, injustamente, numa ilha de criminosos, numa ilha de Patmos, uma ilha onde os maiores bandidos, os maiores criminosos estavam lá. Ele não merecia estar lá, era injusto ele estar lá, porque ele só pregou o evangelho. Ele poderia se revoltar e dizer, meu Deus, me esqueceram de mim sozinho aqui, todos os meus amigos já morreram, e eu aqui nessa ilha, cheio de bandido. Ei, não importa onde você está, mas é com quem você está. Jesus está contigo, aleluia. Mesmo cheio de bandido, mesmo no lugar de pecado, mesmo no lugar de crime, mesmo lá, Deus dá uma visão para ele. Ele escreve o livro do Apocalipse. Eu quero dizer que não importa como está a tua vida, como está a tua família, se você estiver com Deus, Ele vai te mostrar coisas grandiosas. E diz assim, vi a cidade santa, ele viu a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ele viu aonde você vai estar, ele viu aonde eu vou estar, ele viu aonde ele estaria, ele viu aquela mesa da ceia, que eu sempre digo aqui, que é do tamanho do Oriente ao Ocidente. Ele viu, ele sabia, não, lá é o meu lugar, eu estou aqui hoje, aqui nessa
prisão, junto com os criminosos, injustamente, mas a minha justiça está lá no céu também, aleluia. Ele viu. E no versículo 4 diz assim, ó, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem, a ordem do mundo já passou. Talvez você tenha chorado muito nesses dias. Sabe o que Deus vai fazer? Vem cá, pastora Alexandra, vem cá um pouquinho. Sabe o que Deus vai fazer? Aleluia. Diz ali que Ele enxugará toda lágrima. Vem cá, querida. Bonita, né? Eu orei bastante, né? Glória a Deus. Mas Deus é bom. Deus até muda os olhos das pessoas. Glória a Deus. Ele vai fazer isso aqui. Valeu a pena. Você chorou muito, né? Foi difícil. Pena. Pode chegar lá. Aplaudir Jesus. Isso é para você também. Ele vai fazer isso. Ele vai dizer, valeu a pena. Ele disse, vai valer a pena. Aleluia. E também diz ainda, obrigado. Também diz ainda que no versículo 18 desse mesmo capítulo 21, a muralha era feita de jaspe, cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Eu não consigo nem imaginar a beleza que é essa cidade. Mas é assim. E no 22:1 diz, então o anjo me mostrou o rio d'água viva, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Deus tem algo tão lindo preparado para você, tão especial, porque você é mais que vencedor, aleluia. Glória a Deus. Então, você pode ter dificuldade aqui, não tem problema, vai ter sim, eu tenho também. Mas não desista, você tem um grande prêmio para receber lá no céu. E uma morada abençoada. E alegria inclui uma vida de intimidade. Olha só, disse aqui, e ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, o próprio Deus, e ele estará com eles e será o seu Deus. Eu quero dizer para você, glória a Deus, que Deus não te chamou primeiro para pregar, primeiro para cantar, primeiro para evangelizar. Primeira coisa que Ele chamou você e eu, veja bem os 12 discípulos. Primeira coisa que Ele chamou você é para ter um relacionamento, intimidade. Depois sim, depois que você tem um relacionamento, uma intimidade, aí você pode cantar, você pode pregar, você pode evangelizar, você pode orar com mais propriedade. Mas primeiro é a tal do relacionamento, intimidade, aleluia. E não deixe as pessoas ao teu lado tirarem isso. Outro dia eu falava para uma pessoa, ela me questionou algumas coisas, eu disse, olha, eu aprendi na minha vida que existem 2 tipos de pessoas, as interessantes e as interesseiras. Guarde isso. 2 tipos de pessoas, as interessantes e as interesseiras. Veja bem, quando Jesus estava com os 12, tinha 11 interessantes, mas tinha um interesseiro, Judas. E não deixa o interesseiro acabar com o propósito teu. Vai ter gente que vai chegar perto de você só por interesse. Ele quer o que você tem, se possível ele roubaria o que você tem, ele tem inveja, ele não entende aquilo que Deus colocou na tua vida. Ele é interesseiro e vai te frustrar e vai te decepcionar. Isso vai acontecer porque está cheio de gente interesseira, mas também tem gente interessante que se interessa de verdade por você, que se interessa de verdade em te ajudar, que se interessa em fazer você crescer, que se interessa em dizer, não, você pode, você vai chegar, vai dar certo.
Eu acredito em você. Deus também acredita. Eu sei que você vai chegar lá, você vai ter sucesso, você vai surpreender muita gente. As pessoas vão olhar e dizer: nossa, mas era ele, era ela. Sim, mas ele e ela com Deus, aleluia, é diferente. Tem gente interessante do teu lado. Aprenda a olhar para os interessantes, esqueça os interesseiros. Aleluia. Glória a Deus. Então precisa de intimidade. Ouça a voz de Deus. E o vencedor, Apocalipse 21:7 diz: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Coisa linda, né? Serei Deus e filho de Deus, meu filho. E a cidade, diz no versículo 16, era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara que tinha 2.200 quilômetros de comprimento e igual em largura e altura. Eu quero dizer para você, Deus, ele faz tudo na medida certa. No comprimento, na altura, na largura, no corpo, na alma, no espírito. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é trino, mas é uno. Aleluia. Queridos, estou terminando. E enquanto eu estudava esse texto, dizendo: Deus, o que eu posso pregar para um povo tão abençoado, para um povo que vem pregadores que pregam no mundo inteiro, como quarta-feira estava aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes. Quem somos nós comparado a esses homens, grandes homens de Deus, tem vivência, experiência? E Deus disse assim: você não é ele, mas você fala aquilo que eu tenho na tua vida. E eu me lembrei, e Deus me fez lembrar, teve um corredor chamado Derek Redmond. Ele correu os 400 metros na Olimpíada de 1992 em Barcelona. Ele era o cotado, o favoritaço para ser o campeão daquela corrida. Ele estava na sua melhor forma física. Ele tinha treinado anos, a vida toda ele tinha se dedicado para aquele momento, porque vencer uma Olimpíada é o auge de qualquer atleta no mundo. O mundo todo estava de olho nele. E o Derek estava preparadíssimo. O Derek era o favoritaço. O pai dele, o seu Jim Redmond, sempre estava com ele. O pai dele sempre foi um exemplo de pai. Ele dizia: filho, você não pode desistir, você não pode parar, eu não criei você para parar. E ele lembrava daquelas palavras do pai: você não pode parar, você tem, tudo que você fizer, você faz até o fim, você termina, você não comece uma coisa e não acabe, você tem que terminar. Deu a largada, e o Derek estava na frente dos Estados Unidos, muito bem, tinha tudo para ser o campeão, tinha tudo para ser o vencedor, e ele dá e de repente ele sente a coxa. Você deve lembrar dessa cena, Olimpíada de 1992. Ele sente uma fisgada, e ele vai, e ele cai. O Derek cai, os outros corredores passam. Aquele sonho dele naquele momento, ele poderia ficar frustrado e não terminar aquela corrida. Mas ele lembrou da palavra do pai dele. Você precisa lembrar da sua palavra, a palavra do papai. Quando você está caindo, quando acontece uma dificuldade, quando parece que você perdeu a chance da sua vida, o pai diz: eu não te fiz para desistir, eu não te fiz para ficar caído, eu não te fiz para ficar prostrado. Porque o pai dele disse: o meu garoto não, eu não fiz o meu garoto para parar. E o Derek levanta e vai num pé e vai correndo e sai, mesmo com a dor, mesmo com a dificuldade, mesmo com aquela dor insuportável, ele continuou a corrida, porque ele sabia que tinha que terminar. Ele não chegaria primeiro, ele poderia parar. E de repente surge da plateia o pai dele, passa pelo meio de segurança, passa pelo meio dos médicos,
e abraça o Derek. E o Derek vai pulando. E o pai disse: garoto, vamos terminar junto, garoto. Eu não te fiz para parar, garoto. Você é o campeão, não importa o lugar que você chegue, mas eu vou chegar contigo. Está difícil, está doendo, mas eu vou chegar lá. Você vai chegar lá, aleluia. Deus está dizendo para você: caiu, é verdade. Está doendo, é verdade. Mas vem cá, te levanto, vamos junto. Você não vai terminar, não vou deixar você terminar essa corrida sozinho. Eu vou te chegar lá, nós vamos chegar. E o campeão não foi aplaudido não, mas o Derek, o pai dele, todo mundo de Barcelona se levantou e aplaudiu e deu exemplo. E hoje ele dá palestra, e hoje ele é exemplo. E hoje eu estou falando dele aqui. Eu nem lembro quem ganhou a corrida, mas eu lembro quem chegou, aleluia. Eu quero dizer para você, não importa se você é o mais famoso, não importa se você não é o primeiro da tua família, da tua casa, da igreja, o importante é que você chegar lá, aleluia, e você vai chegar abraçado com o pai, aleluia. E o pai disse: você está proibido de desistir. E se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, aleluia. Você vai chegar lá, o pai vai te levar. O importante não é ser o mais rápido, é chegar lá. A vida não é uma corrida rápida. Não tente chegar de escada. Aliás, não procure chegar de elevador. Vá pela escada, mas chega lá. Eu te convido a ficar de pé. Quero orar por você. Eu trouxe essa palavra baseado naquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu tenho certeza, eu não duvido por nem um minuto, que essa palavra você precisava ouvir, eu precisava ouvir. Talvez você está cansado. Não tem problema estar cansado. Talvez você se sente embaraçado. Tem um peso que parece que você não consegue prosseguir. Talvez você até como esse corredor que eu falei, o Derek Redmond, caiu. E daí? Quem nunca caiu? Quem nunca errou? Você não precisa ficar caído. Você não nasceu para ficar prostrado. Hoje, você vai dizer no seu coração: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar, porque o meu Pai, Ele me segura e me leva onde eu devo chegar. Eu vou me levantar, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar. Se essa palavra falou com você, é porque Deus está dizendo para você: eu vou te levantar. Você vai chegar. Está difícil, mas você vai chegar, aleluia. Pai, essa é uma palavra, não é uma palavra de motivação, Senhor. Não é uma palavra, Senhor, como se fala em palestra. Essa é a palavra da verdade, do maior livro do mundo, do melhor livro do mundo, que é da Bíblia, Senhor, onde o Senhor diz que nós temos que olhar para Ti. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê o final da nossa carreira, da nossa corrida. A gente sabe que o nosso alvo é Jesus. Então Jesus, assim como o salmista disse: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E logo o Espírito Santo falou no coração deles: o teu socorro vem do Senhor. Eles: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, é tempo de socorro, é tempo de aconchego, é tempo de um levantar dessa igreja, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu declaro um tempo novo. Eu declaro, Senhor, um novo homem, uma nova mulher, Pai, um novo filho, uma nova filha, um novo casamento, um novo ministério, uma nova unção, uma nova presença de Deus, uma vida cheia do poder e da graça do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Que toda treva, que todo pecado, que todo embaraço, que toda potestade, principado, tudo aquilo que tem travado eles até aqui, em nome de Jesus, hoje acaba na tua vida. Eu, como profeta de Deus, declaro hoje: se você crê, acaba esse tempo de julgo, acaba esse tempo de embaraço. Hoje Deus te levanta e te trouxe aqui para adorar a Deus. E agora, se eu fosse você, hoje eu adoraria a Deus como nunca adorei. Se eu fosse você, eu cantava como nunca cantei, eu me levantava como nunca me levantei, aleluia. Seja